Pastor Enéas Tonini, conheci bastante o pastor Enéas Tonini. Aliás, eu tinha quase todos os livros dele na minha biblioteca. Eu comprei quase toda a coleção dele. Tinha muitos livros, né? Tinha um livro chamado Período Interbíblico, muito bom, que tratava dos 400 anos de silêncio, período dos Macabeus. Enéas Tonini foi um dos pastores responsável pela fundação da minha igreja, da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Ele pregou nos congressos em Cianorte e houve um despertamento e surgiu na Igreja Presbiteriana do Brasil, né, independente, um movimento de oração, de avivamento, tudo iniciado pelo pastor Enéas Tonini. E ele foi muitas vezes pregar lá em Cianorte, no seminário, na região, e eu pude ouvi-lo. E posso testemunhar, ele foi meu professor de geografia bíblica, imagina? Ele deu um intensivo de uma semana, de segunda a sexta, aula manhã e noite. Um curso intensivo de geografia bíblica. Eu tinha ido a Israel, trouxe um material muito enriquecedor. Judiou de nós, da turma de... Eu estava no segundo ano do seminário, em 1972 ou 73, salvo engano. Judiou de nós, porque ele mandou fazer um trabalho, um álbum, até pouco tempo eu tinha esse trabalho, né? Um recorte sobre as tribos de Israel, sobre, sei lá, um trabalho assim, intenso, encadernado e tal. Foi a avaliação dele. Um excelente professor, né? Um pouco rude. E ele não gostava de brincadeira não, sabe? Dependendo da pergunta, ele já dava uma cacetada, né? Verdade seja dita. Mas isso não o desmerece. Ele foi um excelente professor, um excelente pregador e, sobretudo, um pregador simples. Para ter ideia, ele ia lá, fazia a pregação na primeira igreja renovada, campanha evangelística. Um dia eu fui ouvido, ele pregou sobre o cego de Jericó. Pregação simples, humilde. E na hora do apelo, dezenas de pessoas vieram à frente para ouvi-lo, né? E eu gosto muito de uma mensagem dele que transformou-se em um folheto, não sei se o pastor Adriano se lembra, um folheto chamado Onde Você Passará a Eternidade. É uma mensagem dele, uma palavra, uma transcrição de uma mensagem dele. Então, Enéas Tonini, eu conheci, estive com ele muitas vezes e acompanhei um homem que viveu mais de um século, né? E deixou história, né? Deixou história para a Igreja Batista e para a nossa Igreja Presbiteriana Renovada. Pastor William Baranico, conheci pouco, mas tive um pouco de conhecimento com ele. Eu conheci e tive um bom período de contato com o filho dele, o Paulo Balaniuk. Eu ouvi um zuzum, não sei se eu estou com a memória, não está bem de acordo, mas eu estive em Dourados numa época e ouvi falar que o filho dele, né, o Paulo Balanico, tinha falecido, não sei se ainda vive, quem sabe você pode me tirar essa dúvida, né? Eu sei que está sempre lá por Dourados, nossa terra, né, pastor? Tem saudades, né? Mas o Williams eu não conheci muito. Ele foi muito amigo do meu irmão, Daniel de Oliveira, na fundação ali do seminário Ana Hollerman, né? Daniel era meu irmão, está hoje em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, jubilado.
também, e Daniel participou muito ali, era muito amigo da missionária Ana. Inclusive, Daniel era seminarista quando a conheceu. Ela ajudava o Daniel no seminário em Cianorte, uma grande serva de Deus. Eu não a conheci, mas através do reitor do seminário Ana Ola, não estou tentando lembrar aqui, professor da universidade. O professor Lins eu conheci demais, era um grande amigo, né? Ele tinha uma escola, né? Um homem raiz, um batista raiz, um homem abençoadíssimo por Deus, né? Agora estou tentando lembrar o nome do pastor que assumiu lá a reitoria. Parece que foi depois de você. Ivan. Oh, saudade do professor Ivan. Ele era nosso professor lá na faculdade, lembra? Na universidade. E um grande amigo meu. E ele me convidou para dar aula no seminário Ana Oller. E eu dei aula lá. Dei aula lá um período, talvez uns 4 ou 5 anos, né? Eu dei aula no curso de teologia, geografia bíblica e outras coisas mais, capelania. E trabalhei também no curso de magistério, porque a Escola Batista Ana Olerman tinha também magistério, né? Eu dei aula de geografia, dei aula de sociologia da educação, dei aula de EPB, Estudos de Problemas Brasileiros, né? E OSPB, Organização Social Política Brasileira, que nem existe mais, né? EPB eu ainda não sei se continua nas escolas, né? Mas fui professor lá do seu seminário, que você foi reitor, foi professor. Saudade do nosso tempo de Dourados, hein, varão? Deus te abençoe, continua firme. Eu estou jubilado, aposentado, e a saúde não anda muito boa, mas estamos de pé, estamos caminhando. Já fechei os 72 anos, né? Estou fechando, né? Agora em junho fecho os 72. Estamos levando, estamos batalhando. Tá aí meu depoimento sobre o saudoso Enéas Tonini, William Baranilkes, e o Paulo, filho dele, que foi um companheirão, tinha um programa de rádio, a gente participava direto do programa de rádio, ele era pastor da Primeira Batista. Eu fiquei uns 18 anos em Dourados, né? Professor Lins, grande companheiro, professor Ivan, acreditou em mim, né? Acreditou em mim. E, por incrível que pareça, eu era o único pentecostal da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. O único pentecostal que teve coragem de pôr lá dentro do seminário para dar aula, né? E eu honrei porque eu trabalhei com matérias diversas, né? E quando às vezes os alunos meio capciosos faziam alguma pergunta, né, que fugia às normas, a Igreja Batista dizia, olha, eu pertenço a uma outra denominação, vocês sabem, eu não estou aqui para criar polêmica. Essas perguntas vocês fazem para os professores da Batista, da sua igreja, os diretores, mentores, coordenadores. A coordenadora era uma moça, né, muito querida, esqueci o nome dela. E eu me saía bem, eu sempre soube respeitar. Assim como eu respeitava você e você me respeitou. Lembra do reverendo Matatias, veterano do Brasil, totalmente diferente da minha igreja. Um grande amigo, um mentor meu lá. A gente saía para as caminhadas à tarde, sentava lá no lago, próximo à estação rodoviária em Dourados,
e passarmos horas compartilhando cada um a sua dor, a sua dificuldade, né? E ele sofreu muito, né? A esposa separou dele, só tinha um filho, adolescente, e ele passou por um deserto. E por último ele ficou pouco tempo mais lá, daí ele foi embora para São Paulo para dar aula eu não sei em que área, parece que foi para ser coordenador ou professor do Mackenzie, é a última notícia que eu fiquei sabendo. Também não sei se ainda é vivo, né? Reverendo Matatias, grande companheiro também. E foi companheiro nosso também, salvo engano, na faculdade, né, na Oleman, não sei se ele fez alguma matéria conosco, né? Na verdade, parece-me que não, né? Mas ele fez também o curso de pedagogia, na época, as três áreas, né? Orientação, supervisão e direção. Acho que nós, não sei qual área que você se formou, eu me formei na área de orientação educacional. E atuei bastante, né, na rede municipal, estadual de Dourados, né? E hoje estou aqui, é, vivendo o resto dos meus dias na presença de Deus, com muita esperança, com muita fé, até que eu seja levado de volta para a casa do Pai, a vida eterna. Um abraço, meu amigo, pastor Adriano.